E aí, pessoal, estamos aí para continuar, né, nosso conteúdo de Física 3, né, falando um pouquinho aí de eletricidade, né, Décio? Justamente. Continuando a eletrostática, né, deu uma paradinha lá, falando do modelo atômico, e a gente continua. Na aula passada já trabalhamos força elétrica. Vamos lá, então? Vamos continuar. Então, aí dando continuidade na força elétrica, parte 2, né, a interação entre duas cargas aí. Bom, então falando aí de força, falando de força elétrica em mais de duas cargas elétricas, significa o quê? Vou ter que atuar 3, 4 cargas, mas no máximo aí que a gente faz geralmente, né? É 3, 4... A gente trabalha de 3, Isso, que é para facilitar um pouco. Resolver situações problema envolvendo duas ou mais cargas elétricas distribuídas no plano. Bom, um pouco mais de história. Fale aí, professor Décio, é com o senhor. É importante a história, se você entende esse processo, né? Então é importante lembrar que a lei de Coulomb não surgiu de um mero acaso, né? Houve, antes dessa equação, diversos estudos que se iniciaram na Grécia Antiga, quando Tales, na cidade de Mileto, por isso que é chamado Tales de Mileto, né? Observou que ao atritar uma resina fóssil, essa tinha o poder de atrair objetos mais leves, como pena, grama seca e pequenas sementes, ok? Exatamente. Então aí está a situação, né? O âmbar, né? Só que algo interessante que eu até comentei na aula passada, né, pessoal? Olha só, toda vez que fala de algo, você tem que entender como que está sendo feito. Não é qualquer objeto que vai puxar, é uma força, tipo assim, pequena, né, Décio? Vai puxar objetos leves. Por quê? Eu falei naquela aula que você atritando o canudinho, tem que ser um canudinho bem levezinho, tomar cuidado para não deformar ele, que aquele mais pesado talvez não tenha força o suficiente entre as cargas que ali a gente eletrizou, separou, para conseguir, por exemplo, ficar pendurado na parede. Você joga na parede, você joga por exemplo, na madeira, na porta, em qualquer lugar ele vai grudar. Só que, como foi falado, tem que ser materiais leves, né? Para não dar errado o experimento. Vai que ele faz, né? Poxa, deu errado. Tem que ver o material. Até porque, lembrando que quando você coloca na parede, você tem a força gravitacional agindo. Se a força elétrica for menor, aí ela não consegue, a força gravitacional maior, ele cai. Exatamente. Então, vamos lá, continuando. Esse estudo ficou conhecido por um tempo até que, em 1600, um médico da rainha da Inglaterra, chamado William Gilbert, baseado, né, nos estudos de Thales, olha só, sempre usando o anterior, inventou o pêndulo elétrico, objeto de grande utilidade na observação, olha só, para observação de fenômenos da eletricidade. Então, o que você faz? Esse experimento, né, pessoal, dá para vocês, se quiser fazer em casa, esse papel alumínio, você consegue, né? Faz duas folhinhas pequenas, pendura num fio aí que seja, por exemplo, né, isolante, uma haste, aí você faz com canudinho. A própria linha plástica de anzol, né? Pode usar. Aí você atrita ali e quando você encosta, o que você vai fazer? Você, por contato, vai separar essas cargas, vai passar um excesso de carga para as folhas, que vão ser iguais. O que acontece? As folhinhas vão abrir. É o que acontece quando escova demais um cabelo, que já está seco, lógico, né? Escovar demais, o que acontece? Ele começa a ficar assanhado, que fala, né? Ele começa a separar. Por quê? Você está separando cargas de um tipo no cabelo e no pente outro. Aí ele acaba aumentando o volume, né? Até nas primeiras aulas nós falamos sobre isso, né? Que é o eletroscópio, né? Exatamente. E agora o pêndulo elétrico fazendo o mesmo trabalho. Já teve até uma aula com esse pêndulo. Isso. Então, vamos lá. Continuando, então? Bom, então aí um exemplo bem simples, né? E aí a pilha, né? Além de muitos outros cientistas, nós vamos ter também o Frank, né? Benjamin Frank e o Alexandre Volta. Alexandre Volta é o cara que montou essa pilha aí. Essa é a primeira pilha, olha aí, tá no desenho, um amontoado de... Uma pilha, né? De... Empilhar, né? De empilhar mesmo. Por isso que teve o nome de pilha no início. Então, ele se consagrou, o Alexandre Volta, como personalidade na história da eletrostática em 1800. Com a descoberta da pilha, que foi aí que houve a revelação da corrente e resistência elétrica. Então, o trabalho de corrente elétrica e resistência elétrica começa realmente através
Até aí é um pouco de química, né, que nós estamos falando de, né, passagem aí, não de elétrons, na verdade, né? Isso. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Quando você observa, né, às vezes um conteúdo você não sabe se é a química, se é a física, né, biologia, porque tudo está relacionado. Então, quando você tem fluidos, por exemplo, bateria, vai ter um fluido que vai facilitar a passagem de corrente elétrica. Qual é o exemplo que mais nós usamos aqui? Fio. Mas aí tem a bateria para passar essa corrente, mas lá na bateria tem que ter uma solução para que esses elétrons livres, né, esses íons, né, consigam atravessar, se energizar, que aí a bateria, se você pegar nela, você sente que ela aquece, né, efeito Joule, né? Justamente. Porque ela está perdendo energia para fornecer energia para o elétron. Aí o elétron passa novamente. Então, dentro da bateria vai ser outra situação que vai ser vista na próxima aula. Mas aí você pensa, ó, física, química, está totalmente relacionado nesta parte do estudo, né? Ainda bem na eletrostática, né, mesmo? Porque na eletrodinâmica já foge um pouco. Aí a química já não é tanto utilizada. Só em semicondutores. Isso. Aí... Mas é para entender aquelas situações de soluções, né? Ah, qual tipo de solução eu uso que é melhor? É uma solução mais... com bastante sal, água sanitária, o que eu uso? Aí você consegue entender, mas aí já é mais voltado para químico. Mas o fenômeno da passagem de corrente elétrica é física, tá? Então vamos lá, continuando. Bom, vemos que a partir da descoberta da corrente elétrica, então corrente é o elétrons correndo, né? Se movimentando, lógico, ordenadamente. Desenvolveram-se estudos sobre os fenômenos magnéticos, que está totalmente relacionado no eletromagnetismo e logo mais tarde física moderna. Então teve aí a evolução. Tinha a situação da eletricidade depois do magnetismo, depois observou-se que os dois estão totalmente relacionados. Enfim, a lei de Coulomb, né, é de grande importância, pois é através dela que podemos calcular o valor das forças de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. Apesar da equação que demonstra a lei de Coulomb ser representada com duas cargas elétricas, podemos utilizá-la para o cálculo, mesmo quando temos mais de duas cargas elétricas, né? Veremos agora uma aplicação na qual podemos, no caso, né, notar o cálculo da força elétrica em mais de duas cargas elétricas. O que isso quer dizer? Então aí, pessoal, vocês vão ter que observar, fazer o quê? Eu vou pegar ali, calcular uma parte, calcular outra, então você vai fazer o quê? Observar passo a passo. É isso que nós vamos ver. Vamos dar uma olhada aí nas cargas que vai aparecer no slide. Olha lá, ó. Nós temos aí três cargas, Q1, Q2 e uma carga de prova, geralmente a gente fala, né? Que a Q1 e Q2 vai estar atuando nessa carga aqui, olha só. A carga Q1 vai atuar nesta carga aqui. E a carga Q2 também. Então, as duas vão estar atuando. 3 pontos de carga, né? Para o nosso primeiro exemplo, nós vamos usar a lei de Coulomb para calcular a força em uma carga a partir de duas cargas próximas, né? Então, a carga Q, ela está sendo influenciada pela carga Q1 e Q2. Calculamos calculamos três cargas em um triângulo de vértice de 30 graus, 60 e 90. E que, com o contorno escuro, é a nossa carga de prova, né? Então, aí já falei que a carga que vai ser observada é a carga Q. Em relação a quem? A carga Q1 e depois em relação à carga Q2. Só que justamente para facilitar o entendimento, nós buscamos aí esses ângulos 30, 60 e 90. Por quê? Claro que poderia ser qualquer ângulo, 31, 67, aí você complementa para dar 180. Mas, se você fizer isso, vai ter que usar a lei dos cossenos. E com 30, 60 e 90, facilita, é o mesmo entendimento dos outros ângulos, e facilita que vão ter o teorema de Pitágoras aí para ajudar. Então, escolheu esses ângulos para facilitar o entendimento. Mas não tem que ser ângulos perfeitos assim, não. Pode ser qualquer tipo de ângulo. Um amigo meu gostava de falar ângulos notáveis, né? São aqueles mais fáceis de trabalhar, porque já tem valores que você até memoriza com o tempo, você acaba memorizando. Justamente. Mas dá para fazer com outros? Dá, né? Mas aí você vai ter que usar calculadora, você vai
tem um trabalho a mais na matemática fazendo o cálculo, mas a física em si, você resolve do mesmo jeito, com qualquer ângulo. O que vai mudar é o trabalho, né? É a conta, é aquele trabalho estressante de você estar calculando números quebrados e tudo mais, mas chega no resultado também. E como a ideia é entender agora, quanto mais fácil, melhor para entender o processo. Depois você faz com qualquer ângulo. Vamos lá então. Fazendo com fácil, vai fazer com difícil, com certeza. Só vai dar mais trabalho. Então aí, ó, 3 cargas, né? Q1 mais 4 coulomb positiva, Q2 negativo 1 coulomb, e a carga Q de prova, né? Essa carga aí que nós estamos atuando em relação a Q1 e Q2, 3 coulomb. Distâncias, aí eu tenho, ó, distância 1. Quem é a distância 1? A carga Q1 até a carga Q, raiz de 3 metros. A distância 2, lógico, Q2 até Q. E a distância 3 é a distância das cargas Q1, no caso, né? As cargas Q1 e Q2. Para calcularmos a força resultante em Q, devido às forças de Q1 e Q2, utilizamos a lei de Coulomb. Aos pares, tá vendo? Foi o que eu disse. Você não vai resolver de uma vez, mas você vai aos pares, assim, pega uma parte, vou resolver. Eu tenho que começar com Q1? Não, pode começar com Q2, depois ir para Q1, é você que decide. No primeiro ano, Mac, nós já fizemos esse monte de força, não elétrica, mas as forças, várias forças, fazendo de 2 em 2 até chegar. Isso. Então eles já têm esse know-how aí, né? Que aqui fala, primeiro fazer entre Q1 e Q. Não é necessariamente que tem que ser feito. É um aluno que vai decidir, do mesmo jeito vai chegar no resultado final. Então usaremos aí a constante, né? K0, 9 vezes 10 a nona, newtons por metro quadrado, coulomb ao quadrado. Isso aqui só é unidade. Só que nesse exercício, para facilitar, a gente escolheu usar o K apenas, em vez de usar o número, deixou o número para o final. Isso. Até porque vai facilitar, vocês vão ver que vai facilitar fazer o cálculo com a letra do que com o número. Vai dar a mesma coisa, mas 9 vezes 10 a nona ia dar um trabalho maior. Deixa lá para o final, substitui no final e chega no resultado. Coisa. Porque você não vai precisar, como é multiplicação, ele pode ficar ali até no final. Chegou lá, você substitui e faz. Senão você, desde o início, vem fazendo conta. Certo? Então, vamos voltar lá. Usando essa constante, então aí nós já temos. Beleza, vamos ver como é que vai ficar. Aí já foi mostrado, né, todas as distâncias. Quem é a força? A força, no caso, de Q1 e Q, né? Essa força vai ser calculada, uma força 1, né? Vamos chamar assim. Primeiro, a carga 1 é 4. A carga de prova é 3. As duas positivas, tudo certinho. Embaixo, a raiz de 3 elevado ao quadrado, né? Aí nós sabemos que quando eleva ao quadrado dentro da raiz, o que nós podemos fazer? Simplesmente cancela, né? Porque você elevar ao quadrado e tirar a raiz é um inverso do outro, né? Justamente. Operações inversas. 3 vezes 4, 12. 12 dividido para 3 dá 4K. Aí você pensa, por quê? Aí eu teria que colocar, né, Décio? 4 vezes 9 e fazer toda aquela conta. Justamente. Não, a gente ainda tem que fazer as outras. E todas não, né? No caso, as duas, né? A outra também vai ter K. Então, nós vamos usar desta forma. Mas poderia fazer do outro jeito. Pode. Mas a gente usou isso aí para ficar mais fácil do que aquele monte de número colocado aí no nosso exercício. Então, vamos lá. Ok? Observando lá, então tá aí, ó. Primeira parte está feita. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer a segunda parte, né? Que é Q2. É a mesma coisa se você prestar atenção. O que muda aqui? Só vai mudar a carga e o valor da distância. Então, mudando esses dois, eu vou ter aí, ó, 3. Porque o 1 elevado ao quadrado é 1. Justamente. Aí se você tem, por exemplo, lá 1 vezes 3, né? Então, 3. Fica K vezes 3. 1 ao quadrado é 1, 3 dividido por 1, 3. 3K. Exatamente. Traz o 3 para trás da letra, né? Estava na frente. E pronto. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Lembrando que nós não fizemos as duas forças, né? Isso. Mas não fizemos a força resultante ainda, porque só tem uma força sobre essa carga. Nós estamos decompondo, né, para depois compor. Isso. Entra o Teorema de Pitágoras. É difícil. Gente, é a questão de treino. Só é treinar que você vai fazer. E é muito mais fácil usar o Teorema de Pitágoras do que quando sai dele.
Se saiu de um triângulo retângulo, aí você vê que o negócio fica difícil. Aí vai uns cálculos um pouquinho mais chato de fazer e mais extenso. Mas é substituir. Então vamos ver lá? Aí usa o teorema de Pitágoras, fica bem tranquilo. Bom, vamos representar os vetores, né? Por que a gente está falando? Ó, que nós achamos dois resultados. F1 4K e F2 3K. Aonde está representado? Observe que a carga Q1 exerce uma força de repulsão na carga Q, na mesma direção, né? De Q1 para Q. Então, F1. Nós achamos. Q1 F1, repele Q. Muito bem. Isso, repulsão. Q2 é negativo. Se é negativo, é atração. Então, a carga Q2 está atraindo a carga Q. Então, olha só, a força é de atração na direção de Q para Q2. Certo? E o valor dela, ó, 3K. Olha só, lembre-se, o vetor força resultante entre duas cargas elétricas obedecem à lei da ação e reação. Nós já vamos ver. Aqui ainda não está representada a força resultante, vai ser representado na próxima aula, no próximo slide. Desculpa. Possuem mesma direção, mesma intensidade e são de mesma natureza. A força elétrica Q1 e Q é de repulsão, como eu falei, e a carga Q2 de atração devido ao sinal. Se você observar os sinais aí, fica facinho. Bom, aí vamos representar agora o vetor força resultante. Vocês viram aí que nós temos aí o vetor força, né? Que nós temos 1Q e força 2Q. Usa a regra do paralelogramo, onde você traça as linhas paralelas e aí, unindo o início deles com o final, nós temos o resultante, que é o azul aí. Então, a força resultante, vamos somar agora. Pode ver que isso aí é um retângulo, né? Isso. Então, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Isso. Vai ficar bem facinho. E o teorema de Pitágoras, né? A força resultante ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado. Soma dos quadrados de cateto, pronto. Exatamente. Lembrando, se for negativo, vai colocar lá. Se for positivo, aí depende do sinal. Mas como é elevado ao quadrado, não influencia. Bom, então 4K ao quadrado, 3K ao quadrado. Olha como é que vai ficar. Vai ficar 4 ao quadrado, 16, né? Então 16K aqui, ó, ao quadrado, né? aqui 16, só que é K ao quadrado, né? Porque K ao quadrado, K ao quadrado. Aqui 9, K quadrado. Quando é uma soma, repete, né, o mesmo valor, que é K ao quadrado. Somos os e somos coeficientes. os números, né? Os coeficientes. Exatamente. 25. Ficou um número fácil, né? Isso. Nós já falamos aí, aqui sobre a questão do teorema de Pitágoras. Lá, como era 4K e 3K, a gente sabe que o resultado tem que dar 5. 3, 4, 5. Isso. 6, 8, 10. Nós já falamos no primeiro ano. Então, quem lembra, são números pitagóricos. Se é 3K, 4K, a resposta tem que ser 5K. É o que nós vamos ver aí, ó. Potência, como eu falei, o inverso é raiz quadrada, né? Então, passa a raiz, 25 tira a raiz, é 5, né? 5K. Mas já sabia que 3, 4 é 5. Agora sim, formou... o que aconteceu? Se eu tivesse lá desde o início, eu teria que estar colocando 9 vezes 10 a nona. Levar ao quadrado isso aí. Só no finalzinho, o que eu faço? Tira esse K e substitui. E agora multiplica o 5 com 9, né? Então, força resultante é 45 vezes 10 a nona. Simples desse jeito. Os alunos ficam bravos, né, quando a gente fala simples. Só que assim, gente, essa questão é uma construção. Você tem que lembrar, positivo, positivo, repulsão. Positivo, negativo, atração. Formou os vetores, calculou primeiro, Q1 em relação a Q, depois Q2 em relação a Q. Tá, tudo bem, só que eu achei valores de Q1 e Q2 em relação à carga Q, que a carga Q1 e Q2 está atuando. Depois ainda tem que achar a força resultante, né? Porque se você pensar, olha só, pensa aí, você tem um objeto que está sendo puxado para cá, alguém está me puxando para cá, outra pessoa está me puxando para cá, o que vai acontecer? Eu não vou nem na direção dessa, nem na direção dessa. Se esse puxar com mais força, eu vou um pouco para cá. Se esse puxar com mais força, eu vou um pouco para lá. Só que sempre no meio. Se for me puxar com a mesma força aqui e aqui, o que acontece? Eu vou andar no meio. Então, a força resultante é isso. Ela não vai nem exatamente na direção de um nem de outro.
Só que lembra que ali é 3 e 4, né? Então, Justamente. se é 3 e 4, não vai necessariamente. Aqui é 3, aqui é 4. Eu não vou exatamente no meio, eu vou um pouquinho puxando na direção de 4 aqui, ó, desviando. Então, aí está falando, tem que achar a força resultante. Então, é uma questão fácil? É até fácil, porém, ela é muito trabalhosa, porque você tem que lembrar de vários, vamos dizer assim, de várias habilidades, né? Para conseguir resolver e chegar a ter a competência de resolver uma questão dessa, você tem que lembrar de atração, repulsão, sinais. Você viu ali, ó, por exemplo, qual a operação inversa de qual, que aí a soma de números com, por exemplo, o K ao quadrado, aí você soma os números que não são letras e repete a letra. Então, é uma questão bem elaborada que tem várias habilidades que você vem aprendendo até agora, né? Mas, na verdade, Mac, o que torna fácil aí é porque no primeiro ano eles trabalharam muito movimento independente e trabalharam com velocidade. Isso, vetor. E aí, então, eles viram tudo isso. Então, não é uma coisa nova, eles já têm pré-requisito com vetores. Isso. O que precisou agora? Só saber a questão de repulsão, né? E atração. Isso. Porque a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação também, já foi trabalhada. Então eles têm todo um pré-requisito. Por isso que, na verdade, não é difícil mesmo. Só lembrar para eles, por isso que é importante a revisão, aprender de verdade. Justamente. O mais importante é aprender de verdade. Se você aprende de verdade aquilo e treina um pouco, aprender não é você entender. Você entendeu na aula, beleza. Pratica para aprender de verdade, porque você vai precisar sempre na frente. Aí, ó, quem quer, já tem alunos nossos que o sonho dele é ser astrofísico, outros ser médico, outros fazendo engenharia, e tudo isso você vai usar tudo que você aprende aqui, principalmente na física. Quem vai para de engenharia, medicina, com certeza vai usar. Então, vamos lá, continuando. Tivemos então, até alunos que receberam carta da NASA, olha né? aí, ó, exatamente. Já está melhor não que a gente. Não é só porque eles são da NASA, não, porque eles procuram. É os alunos superando os mestres, né? É isso aí. É exatamente isso que tem que acontecer. Bom, e se em vez de colocar naquele sistema lá, colocar as 3 cargas alinhadas, numa mesma linha, né? Olha a diferença, é um triângulo, né? Isso. E aqui é alinhado. Agora estão na mesma linha. Então vamos utilizar 3 cargas elétricas, mas todas na mesma direção, né? Como na figura aí, ó. Nesse caso, a carga de prova foi colocada entre a carga Q1 e Q2, tá? A carga de prova Q será a nossa carga, né, que nós vamos utilizar para testar o experimento, né? Se você usou 2 cargas, você coloca uma. Então, essas cargas vão aplicar a força Q1 e Q2 sobre a carga de prova. Presta bem atenção. Pronto, aí está representado. Isso. Aí nós temos aí a força resultante em que, olha, nós temos uma força 2Q, né, que foi aplicada Q2 sobre o Qzinho, e um Q que foi aplicado de Q1 sobre o Qzinho. Lembrando que nesse caso aí nós temos aí os sinais todos positivos, são de repulsão. A verde lá para ficar com a bolinha verde, né, e amarela com amarela justamente para evitar a confusão. Tá aí as duas de repulsão sob que acabam ficando em sentidos opostos. Vamos calcular. Você já sabe que sentidos opostos depois dos vetores é só diminuir, né? Mesmo sentido soma, sentidos opostos diminui. Então vamos encontrar o valor de F2Q e F1Q. Vamos lá? Olha aí, usando mesma a equação, né? A lei de Coulomb, né? Uma constante vezes a carga 1, carga 2, e ela é inversamente proporcional, essa força é inversa, né? Quanto maior a distância, menor essa força. E é utilizado a gravidade também é da mesma forma, né? Massas é inversamente a distância ao quadrado. Substituindo, né? A Q1 é 4, a carga de prova, né? Vamos dizer assim, a carga que você quer testar é 1 Coulomb, e a distância D1 no caso, 2 metros. Isso, 2 metros. Foi 2 ao quadrado? D1, 2 metros. Pronto. Então, aí, utilizando esses valores por enquanto. Multiplicação é um elemento neutro, 4 vezes 1, 2 ao quadrado é 4, 4 dividido para 4, você sabe que simplifica, né? Vamos dizer assim, quando você vê isso aí,
já sabe que dá 1, né? 1K. Não é que some, simplifica. 4 dividido para 4. Você tem 4 objetos, divide para 4, dá 1 para cada. Achamos 1. Então, multiplica por 9 vezes 10 a nona, e eu chego que essa força 1, né? Essa força aqui, ó, que está sendo exercida em Q por Q1. Então, 9 vezes 10 a nona. Achamos a primeira aí. Lógico, né, que tem que fazer a segunda. Aqui não vai usar o teorema de Pitágoras. Por que não vai usar? Porque não tem um triângulo e elas estão alinhadas. Quando estão alinhadas, é muito mais fácil. É um cabo de guerra. Mesma direção, né? Isso, é como se fosse um cabo de guerra, né? Pessoal, aí é um cabo de guerra, mas meio que ao contrário. Ao invés de puxar, está empurrando. Cada um está empurrando, um empurra daqui para lá, o outro empurra de lá para cá. É como se fosse uma parede. Já viram algumas competições que a pessoa, um vem de lá, empurra um objeto para cá e o outro empurra para lá. É a mesma ideia. Só que o que acontece? A pessoa que tem mais força não vai empurrar com toda a força que ela tem. Ela vai empurrar o quê? Ela vai empurrar diminuindo a força dela a que a outra está fazendo. Por isso que não vai de uma vez, vai devagar. Por quê? Uma acaba cancelando a outra, que é um exemplo. Nós vamos ter o outro quando as duas estão atuando na mesma direção. Uma ajudando a outra, né? Isso. Então vamos continuar lá. Primeira parte aí tranquilo, fez F1, valores bem lights aí, nada de conta difícil. Mas se tiver um pouco mais difícil, só substituir, usa a calculadora tranquilamente. A carga Q2 é 2 e a distância é 1. 1 ao quadrado é 1, então 2 vezes 1 é 2. Então, aí uma conta. 2 dividido por 1, 2. Pronto. Multiplica pelo valor de K. Então, vai dar 18 vezes 10 a nona. É o dobro da outra, né? Já dava para perceber porque uma é 2 e a outra é 4. Cada então, distância... Também, distância e valor, né? A distância é 1 e 2, a carga é 2 e 4. Então, já deu para perceber que vai ser uma, vai ser o dobro da outra. Aqui o vetor não está exatamente a metade, mas é uma representação. A Q2 está maior. A força 2, né? Atuando em Q. Bom, cheguei no resultado? Ainda não. Falta eu fazer o quê? Subtrair uma da outra, porque mesma direção e sentidos opostos. Justamente. Então, a força resultante vai ser o quê? Ah, professor, mas aqui está a soma. Sim, eu vou somar, só que uma vai ter valor negativo. Vai somar os vetores, né? Isso. Não é que eu estou somando valor, mas aí eu vou somar o negativo. Não, não é isso. Se você adota um sentido aí positivo, o outro tem que ser negativo, porque essa que é a questão do vetor. Vamos lá, então, observando a figura, percebemos que as duas forças estão em sentidos opostos e a mesma direção, né? Na mesma direção, sentidos opostos. O que acontece? Botou F2Q menos F1. Por quê? Porque eu já chego no valor positivo. E o que significa se eu adotasse ao contrário? Pessoal, olha só. Quando eu adoto ao contrário, o que vai acontecer? O meu resultado final vai dar negativo. Significa que não está indo naquela direção. Na realidade, está indo para outra. Para outra direção. Mas se eu escolho a força maior, o meu resultado final é positivo. Por quê? Está indo na direção. Estou dizendo que, por exemplo, o objeto vai se mover na direção da força F2, que é da carga Q2. Se eu escolher o contrário, vai dar um resultado negativo. Me indicando, vai indicar, a direção é a mesma, no outro sentido. A direção é a mesma, mas sentido oposto. Vamos lá? Então, eu escolhendo logo direto, para não ter erro, né? Então, 18 menos 9, 9. Então, a força resultante é 9 vezes 10 a nona na direção... Aqui, ó. Eu já sei que o objeto... Na mesma direção, mas no sentido da força maior, que é F2Q. Se eu escolhesse ao contrário, ia dar menos 9 vezes 10 a nona, sem problema nenhum. Eu só ia entender que esse meu vetor é no sentido oposto. E coincidência a resposta ser 9 igual a outra, porque 18 é o dobro de 9, só por isso. Mas nem sempre vai ser assim, né? Não, sempre. Nem sempre. Então vamos lá, um exemplo aqui diferente. Opa! Não, vamos apertar o vetor agora, né? Isso. Graficamente. Tá, o vetor resultante. Então tá aí, ó. Para encontrarmos a força resultante, basta somar vetorialmente. Agora, o que acontece? Esse aqui significa que, se eu pegar esse amarelinho e jogar ele aqui em cima, ó, o que acontece? Eu vejo que ele é menor. O restante é o meu vetor resultante. Na verdade, não existe a verde nem a amarela. A única força que existe é essa azul. A gente faz por parte para encontrar esse vetor, que é o azul aí, que é o vetor único que existe. Isso. Isso acontece de maneira automática, né? Com a força. Não existe aquelas duas forças.
Só existe essa força azul. Isso, representado pelo vetor azul. Quando fala é o resultado, né? Mas para chegar às vezes... A gente precisa. Então está fazendo parte a parte, né? Vai ter um exemplo aqui que ele tem vários, né? Mas você tivesse a capacidade de chegar no resultado final direto, mesmo assim você tem que imaginar os passos. Como os dois vetores possuem a mesma direção, mas sentidos diferentes, vamos utilizar o método da soma de vetores, visto lá no primeiro ano, né? O vetor soma da força resultante terá a mesma direção dos vetores, lógico, vamos dizer aí horizontal, né? Mas terá o sentido do vetor de maior módulo, que é o F2Q. Então a direção também poderia dizer que é de Q1 para Q2, é uma direção, né? Não necessariamente que está na horizontal, mas a direção é uma linha que une Q1, Q e Q2. Essa é a direção que nós estamos falando. Mas pode ter diferente? Pode. Como? Olha aí, agora eu mudei. Olha um sinalzinho negativo aqui, ó. Justamente. Em Q2. Para este exemplo, utilizaremos as mesmas 3 cargas elétricas do exemplo anterior, na mesma direção, mas mudaremos o sinal de uma delas. Então, valores numéricos vão permanecer, mas a questão do vetor vai mudar. E a ideia, Meg, de colocar os mesmos números foi justamente para ver, será que dá o mesmo resultado? Porque o que nós fizemos? Deixamos a mesma distância, os mesmos valores, certo? Mas mudamos a carga de um deles. Né? Um que era positivo, o Q2 ficou negativo. Isso. E será que vai dar o mesmo resultado? Essa é a questão. Porque se a gente usou as mesmas cargas, a mesma distância, mas mudou o sinal de uma carga. Isso. É isso que vocês têm que prestar atenção. Por isso usamos o mesmo número. Isso. Se der o mesmo valor, então não muda nada. A gente vai... Mas se não der... Vamos calcular ver a questão numérica, né? Chegar lá. Justamente. E a vetorial? Existem 2 casos, numérico e vetorial, né? Então vamos lá, vamos ver a ideia aí. Então mudou uma, né? Q2. Bom, temos então aí, ó, o mesmo valor. A única diferença é esse aqui, né? Ó. Que agora é negativo, só isso. Né? Como não mudamos os valores numéricos, as forças terão a mesma intensidade de antes. Olha só, intensidade. O que é intensidade? É valor numérico, né? Então aí, ó. As forças parciais, né? Isso. Os valores que nós encontramos. Então, F1 é 9 vezes 10 a nona e F2, 18 vezes 10 a nona. Só que aí eu estou falando de número. Eu ainda não trabalhei o vetor. Justamente. Eu estou falando de números, né? Escalar, né? Aí, no caso, só números. Agora, representando, olha a diferença. Que agora eu tenho, ó, a força F1 e a força F2, vamos dizer assim, na horizontal para, no mesma caso... direção, mas mesmo sentido. E lá era sentido oposto, no exemplo anterior. Aí você pensa, agora eu vou somar? Agora eu vou somar, vai aumentar. Então, pessoal, olha só, quando a gente fala somar, você pode somar uma dívida na sua conta bancária. Você vai perder lá, você vai descontar o dinheiro, mas você está trazendo uma dívida. Você está somando com o que você tem. A mesma coisa foi anteriormente. Não é porque eu estou lá somando que eu tenho que necessariamente somar e aumentar. É você pegar com o valor numérico que está lá, tá? Então, agora o que você vai perceber? Que eu tenho 2 valores que estão se complementando. Uma está empurrando e a outra está fazendo o quê? Está puxando. No caso, mesma direção e mesmo sentido. Beleza? Vamos lá. Então, olha só, ficou 2 na mesma direção e sentido. F1 e F2. Quando é sentido oposto, a gente diminui, mas quando é mesmo sentido, a gente soma realmente. Tanto os vetores são somados, mas os módulos também. Exatamente. Observando a figura, percebemos que as 2 forças possuem a mesma direção, mas agora possuem o mesmo sentido. Antes era sentido oposto. Já que Q2, nesse caso, é negativa e atrai a carga Q, que é a que nós estamos trabalhando e observando aí. Bom, então eu vou fazer o quê? Somar as forças. Só que aqui eu vou somar forças com valores positivos, porque tem o mesmo sentido. Então, olha só, antes, né, eu tinha dito que o positivo era para cá, né? Que era em relação à força maior. No entanto, agora, eu vejo que esse objeto ele vai se mover para onde? Na outra direção. Então, o meu sentido positivo agora é para cá. Então, olha só. Justamente. Por isso que está 18 positivo, 9 positivo. Então, 27 vezes 10 a nona.
Então aí cheguei no meu resultado. Então observando, né, só é prestar atenção na direção do vetor. Mesma direção e sentido vai dar um resultado maior. Mesma direção e sentidos opostos vai dar um resultado menor. Então, graficamente nós temos o quê? A soma aí, ó. Se eu pego o F1 aqui, que é o amarelinho que está por baixo do verde, o F2, que é o verde, eu vou ter 2, um na ponta do outro. Foi mostrado isso, até tem um tutorial que é bem legalzinho, você coloca um na ponta, a origem de um na ponta do outro, né? Então, aí você soma. Bom, um outro exemplo, no caso, né, de cargas alinhadas, seria quando o Q não estaria entre as duas cargas, mas apesar de estar na mesma direção, vamos dizer horizontal, estariam dos dois lados da carga de aplicação das forças de interação. Está do lado de fora, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho a carga Q1, a carga Q2 e a carga Q está do lado de fora. Está lá do outro lado. Devemos tomar cuidado com a distância agora, né? Porque eu vou ter D1 e de Q2 para Q, eu tenho uma D2. Só de Q1 eu vou ter a distância de Q1 até Q2 mais a distância até Q. Então, aí prestar atenção nessas distâncias, tá? Devemos tomar cuidado com as distâncias agora. A distância da carga 1 é muito maior do que a distância da carga 2, que está mais próxima. Observem primeiro que aí todas são positivas. Todas são positivas. Então, olha só. Utilizando o mesmo procedimento para calcular a força resultante, o que nós vamos ter aí? Onde Q, ó, usando os mesmos valores, né, que nós estávamos usando anteriormente. Mesmos valores. Mesmo. Só que agora, tomar cuidado com a distância. Tem que fazer os cálculos, né? A D1 vai estar 2 mais 1 metro. Então, 3 metros. E D2, 1 metro de distância, né? Já está falando aí. Então, é só prestar atenção direitinho, fica tranquilo. Calculando, né? Fazendo os cálculos aí, só que agora apareceu um 3. Por quê? Q1 está a 3 metros da carga Q. Q1 está a 3 metros da carga Q, que é essa distância aqui. Aí 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 1 é 4, divide o resultado, né? Na realidade aqui já substituiu o K, né? Olha aqui, ó. Justamente, até para cortar o 9 ficou mais fácil. Isso. 4 vezes 10 é 9. Perfeito, achamos a primeira. F2, a mesma coisa, só que a distância é 1, né? Fica muito mais fácil. Dá 2K, substituindo o valor, 2 vezes 10 é 9. Então, chego no resultado 18 vezes 10 é 9. Perfeito. Agora temos que ver os vetores, né? Isso. Presta atenção que é a mesma coisa, só uma substituição, mudou a distância. As forças de interação em Q ficam assim, né? Graficamente. Olha só, a Q1 é essa amarelinha aqui, ó, F1. A Q2, ela está repelindo também. Então, todas estão apontando no mesmo sentido, né? Direção e sentido. É só somar os valores, né? Soma direta, eu chego no resultado de 22 vezes 10 a nona. Então, aí, bem tranquilo. Chegar, é trabalhoso? É. Tem que tomar cuidado? Com certeza, porque senão você se distrai. Então, pessoal, olha só. Para resolver isso aí, você tem que simplesmente ir por parte. Olhar as cargas, o sinal. Observar a distância. Carga 1 com a carga Q, as duas são positivas? Repelindo, faz um vetorzinho. A carga Q2, está repelindo também. Beleza, vetorzinho para o outro lado. As duas na mesma direção vai aumentar, vai ser uma força maior. Então, eu já sei que o meu resultado tem que ser a soma e um valor maior do que o valor das duas separadas. Se é negativo, a outra é positivo. Aí eu tenho que analisar. Está entre as cargas, está fora da carga, está fazendo um triângulo. Então, aqui nós mostramos vários exemplos. Pode ter outros? Vamos ter, né? Com Mas certeza. aí é lá para a questão, sem problema. Então, daqui a pouquinho nós continuamos. Né? Na aula continua, né?